nós vamos ao simples, que não é simples. Eu sempre comento que o simples, todo mundo diz que é o super simples, né? Mas de simples ele não tem nada, muito pelo contrário. Porque a partir do momento que nós tivemos a questão do simples, o que aconteceu? O simples trouxe várias... Pode, claro. O simples trouxe várias situações que exigiu da fiscalização uma postura diferenciada. Primeiro, se vocês não têm o certificado digital, eu não consigo nem acessar as informações. Então, todos obrigatoriamente passaram a ter que ter o certificado digital para conseguir fazer acesso às informações do que as empresas declararam ou declaravam para a Receita Federal. Ponto. Tem o certificado? Ok. Mas depois o que aconteceu? Toda a parte de fiscalização, ela veio para que os municípios fizessem em conjunto com a Receita Federal e com a Receita Estadual. O detalhe é que o sistema que a Receita lançou para que fosse feita a fiscalização, ela ainda não está de forma organizada. Ou seja, o sistema ele está pronto, mas você precisa fazer a fiscalização primeiro no teu sistema e depois só lançar, porque ele não fica aberto muito tempo. Então, a partir desse ano, isso é para estar totalmente corrigido. Mas o que a Receita fez? Até o ano passado, ela deixou que todos os municípios fizessem a fiscalização do ISS, sem ficar se preocupando com relação aos tributos da União ou do Estado. Que eles buscassem a arrecadação de todas as empresas que têm o regime do Simples, fizessem essa fiscalização até o final do ano passado. A partir desse ano, a Receita, ela quer que essa fiscalização seja conjunta. Dentro das atribuições que os municípios assinaram a partir do Simples, uma delas é que vocês têm responsabilidade também em cuidar de toda a agregação da DAS. A DAS, ela vem toda a carga tributária de todos os entes federados. Consequentemente, quando você faz o levantamento do ISS, você também vai fazer de todos os outros tributos, tá? Então, isso fez uma polêmica em todos os municípios. Por quê? Primeiro, eu sei muito bem trabalhar a parte dos meus tributos, de modo geral. Agora, o que eu vou trabalhar com relação ao Estado e União? Aí, o que o Estado e a União fizeram? Falaram assim, viu, você não precisa entender grande coisa. Você precisa saber se a pessoa pagou, né? E se vai incidir juro e multa. O restante deixa comigo. Simples assim. Depois, houve uma cobrança. E aí a Receita falou, não, a gente até dá um posicionamento para vocês, quando vocês tiverem dúvida e tudo mais, mas hoje vocês têm uma agregação dessa competência. Então, a partir do ano de 2019, vocês passam a não ser só fiscais de ente municipal. Vocês passam a ter a responsabilidade de também saber o que a pessoa deixou de recolher da União e do Estado. Tá? Por isso que eu falei que era o simples, que não era tão simples, né? E aí, o que traz de tudo isso, gente? Primeiro, esses 5 anos que o ano passado foi dito para fiscalizar, foi fiscalizado por vocês? Então, veja, a competência estava lá. Você pode fiscalizar e deve fiscalizar todas as empresas, né? Porque não é porque ela está no regime simplificado que ela está recolhendo correto. Né? Ela faz a guia única, ela faz a DAS, mas isso não quer dizer que ela esteja recolhendo corretamente. Por quê? Porque houve muitos erros identificados, principalmente pela questão da ausência de informação, onde muitos contadores diziam, a prefeitura não pode reter porque eu não posso deduzir da DAS. Errado. Na verdade, existe o campo dentro da DAS que você pode colocar o que foi retido. A questão é que o problema não está nesse contexto, está quando o município atrasa pagamento. Porque daí ele faz a retenção, mas se ele não pagou no período fiscal correto, eu não consigo fazer a dedução. Então, esse é o grande agravante. Então, eu só retenho a partir do momento que eu sei que o meu financeiro vai honrar com os pagamentos. Senão, eu coloco lá que, na verdade, ele é simples e que ele está recolhendo na boa. Porque senão, eu vou trazer um problema para mim. Então, o financeiro é em dia? Ok. O financeiro não está e não consegue levar os pagamentos em dia? Nem tento fazer a retenção. Então, tomar esse cuidado. Depois, quando o Simples
traz toda essa resolução, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Eu não fiscalizei as empresas, mas eu tenho um controle de tudo o que elas recolhem, o que elas parcelaram, o que elas fizeram no decorrer desses últimos 5 anos. Como é que vocês fazem essa vistoria? Vocês só vão conferir a hora que surge uma dúvida, ou todo mês que vem o relatório do Simples, vocês fazem uma análise para ver o que a empresa está recolhendo e conseguem fazer um filtro para verificar a necessidade da fiscalização. Como que vocês estão realizando isso? Pela baixa no arquivo, mas você verifica todas as empresas? Eu dou uma olhada sempre no começo, tem umas empresas que insistem em declarar. Então, o que a gente, na parte da arrecadação, que eles informam, que primeiro eles informam o pagamento, que foi o dia anterior, e acredita, né, na conta. Então, o que a gente vê nesse caso aí, a informação se está batendo foi acreditado na conta do município. E quando eles vão analisar certidões negativos, que aí é feita toda uma varredura do histórico da empresa, ver se está informando direitinho, as competências. Senão, ele vai ter que informar se houve ou não redução de imposto, se ele tem que pagar ou não. Mas a questão, assim, de fazer um levantamento, vai fiscalizar essa empresa. Só que já tem empresas assim, que já estão em levantamento fiscal. Já estão mais assim, que vamos supor, no dia X da semana, vou pegar um relatório e emite as OS, o fiscal e logo. Não tem. Então, na verdade, houve uma dificuldade de maior parte dos departamentos tributários fazer isso, porque a partir do momento do Simples se achava que haveria uma fiscalização efetiva. Não há. Não inibe, em hipótese alguma, vocês de fazer a fiscalização. Tá? A única questão era que a Receita tinha dito que teria que ser uma fiscalização conjunta, o que não aconteceu. Então, o que ela fez? Ela permitiu, no ano passado, que todos os municípios fizessem a fiscalização dos últimos 5 anos das empresas cadastradas no Simples, e a partir de 2019, que eles estejam com o sistema totalmente arrumado, aí se faz essa fiscalização conjunta, informa. Eu vou fazer o levantamento do ISS, mas eu informo quanto que ele deixou de pagar de ICMS, quanto que ele deixou de pagar de ISS, e assim sucessivamente. Mas, ao decorrer dos 5 anos atrás, vocês podem fazer toda a fiscalização e verificar. Eu tenho lá no relatório quanto que ele recolheu ou quanto ele deixou de recolher. Né? Vou cruzar com relação à questão da efetividade do que aquilo que ele realizou e vou fazer o levantamento. Então, faz... Tinha que ir no local, solicitar, né, as DD. Hoje não, você entra no SAP, entra no sistema da empresa e está lá todos os notícias. Você tem os últimos 5 anos já de nota fiscal eletrônica? Já sim. Então, fechou. Pode fazer direto internamente e você já faz todo esse comparativo daquilo que ele recolheu com relação à questão das notas que foram emitidas, e você faz a questão do diferencial e emite a guia para o contribuinte pagar. Notifica, né? Notifica e encaminha. Faz o processo fiscal normal, daquilo que está no teu código, sem intimação, notificação, etc. e tal, e já efetua. Bacana, né? Aqui já dá uma diferença significativa. Porque normalmente o que eles fazem? Eles recolhem, mas não quer dizer que eles estejam recolhendo 100%. Exato. Então tem que fazer essa verificação. E aqui que eu fui no último aqui. Bom, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? Viu que eu fui indo lá para frente. Quando nós vamos aqui, vocês ontem me perguntaram várias coisas a respeito de como proceder com o Simples. Então lá, ó, eu tenho aqui. Quantos de vocês acessam e usam o portal do Simples? Conhecido por vocês, né?
quando o município tem... consigo ampliar aqui? Não, é só para mim poder acessar todos os links. Aí. Então, veja, quando eu tenho a questão do município, eu normalmente vou aqui nos entes federados. Vou nos entes federados e eu vou conseguir entrar com meu login e senha para me poder ter acesso a todas essas informações. O detalhe é que aqui ele está tudo que eu preciso saber para me fazer a exclusão, para fazer toda a situação do Simples. Então, o que aconteceu? Diante disso, o Simples, ele emitiu algumas questões, né? Então, aqui ele colocou, ó, legislação, manual e convênios e estatística. Nesse quadro de perguntas e respostas, foi uma das questões em que o Simples avançou muito. Porque o que ele fez? Ele consolidou tudo aquilo que era muito perguntado por várias pessoas. Então, veja, ele está com a atualização de 2018. Então, todas as questões que vieram, foram aparecendo, eles foram catalogando e foram dando a resposta de forma mais plausível. O que aconteceu com isso? Aqui nós temos todo o contexto que nós precisamos saber a respeito do Simples. Então, desde a questão do que é o Simples, agora, qual que é a abrangência, né? E aí ele coloca lá a questão da Lei 123, que instituiu todo esse contexto, e ele trata de um regime diferenciado, e ele também tem uma relevância dentro da questão da Lei 147, referente à questão das licitações, para quem está enquadrado no regime simplificado. Então, isso trouxe muita informação. Porque aqui, ó, quem compete regulamentar? Então, ele vai falar do Comitê Gestor do Simples, só que, quando ele vem aqui, ele já vai trazendo as resoluções. Então, ele já vai trazendo as resoluções a partir de 2018 e ele vai fazendo com que isso se torne efetivamente um instrumento meu de apoio. O que ele está? Ó, desde a questão que a gente sabe, o que se considera uma ME, o que se considera uma EPP, e aí nós temos situações, foi alterada a legislação com relação ao valor, lembram disso que o MEI, que era 68, foi para 81, né? Depois nós tivemos a microempresa, que era 360 e continuou em 360, né? E aí nós tivemos a EPP, que foi para 480, né? Só que, veja, nós já tínhamos uma situação de diferenciação e por que a ME não aumentou, né? A ME foi a única que não aumentou. Era 360, né? Era 360 e continuou, né, dentro desse contexto. Quer dizer, se presumia que iria ter uma diferenciação, mas não teve. Olha o que ele coloca. A questão da consideração da microempresa, né, considerada, só que daí o que ele coloca aqui, ó. Desde janeiro de 2012, a ME precisa ter receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Gente, de 2012 para cá, quanta coisa mudou no processo econômico, né? Mas permaneceu o mesmo valor. Só que aí, ó, a EPP, que tinha receita superior a 360 ou inferior a 4 milhões e 800, ela foi para 480 e 4 milhões e 800, ainda passível da questão da incorporação das exportações. Então, mudou muita coisa. Ó. Aí ele vai fazer toda a base de cálculo para você entender quando que ela desenquadra da ME e quando que ela vai para a EPP. Aí ela coloca aqui, ó, os regimes especiais de tributação, né, da ME e EPP próprios da União do Estado dos Municípios continuam em vigor a partir de 1/7/2017? Não. Né, então, tem que seguir a lei federal. Aí, ele abrange o recolhimento unificado. Ele já fala, ó, então, todos os impostos que hoje vocês precisam saber um pouquinho, né? Então, eu tenho imposto de renda, o IPI, eu tenho a contribuição social, a contribuição para financiamento, que é o CONFINS, e eu tenho o PIS, a contribuição patronal, né? Eu tenho o ICMS e tenho o ISS. Então, eu passo a ter
que ter, a partir de 2019, uma informação, pelo menos, de todos esses impostos. Não é para chorar, tá? É para realmente saber que eu preciso entender todo esse processo. Depois, o Simples Nacional é facultativo para estados e municípios? Não, é obrigatório. Tá? Então não adianta. Ah, mas aquela empresa lá, eu acho que eu vou desenquadrar, vou fazer isso, aquilo. Gente, se ela está no Simples, ela passa do faturamento de uma ME, ela vai ser uma EPP. Não adianta, ela vai continuar no Simples. O grande problema é que hoje, a maior parte das empresas acha que ser simples, ela vai... Tá. Que ser simples, ela vai conseguir... Me perdi no raciocínio. Oi? Ah, sim, desenquadramento. O grande problema hoje é que as empresas acham que ser simples é sempre uma coisa boa. E não quer dizer que seja sempre uma coisa boa. Porque, pensando no lado da empresa, existem algumas características peculiares que o simples ele vai pagar mais imposto do que se ele tivesse no presumido, que ele tivesse no lucro real. Né? Exemplo, se ele passar de determinada faixa de valor, ele vai estar pagando em torno de 15%, enquanto no presumido ele estaria pagando 13,42%. Uhum. Então, quer dizer, às vezes essa situação não é bem visualizada para a gente poder entender. Né? E aí eu preciso saber realmente o que está acontecendo.